Pessoal, o Banco do Brasil acaba de divulgar um resultado histórico no terceiro trimestre de 2025. Porém, o histórico aqui não é pelo lado bom, mas pelo lado ruim. Foi um resultado catastrófico. Apesar do mercado já prever que o resultado seria ruim, caiu 60% em relação ao terceiro trimestre de 2024, o problema não é o lucro líquido e nem a rentabilidade, porque já eram esperados que seriam ruins. O problema é o que está por trás desse lucro e dessa rentabilidade. Eu trouxe aqui alguns números que eu acho que vai deixar isso bem claro para vocês. Primeiro, assim, o lucro líquido ajustado, ele ficou num patamar muito baixo, em 3,8 bi, mas ele está em linha com o que foi no trimestre anterior e está em linha com o que o próprio mercado previa. O principal ofensor aqui foi o que a gente chama de custo de crédito, que é basicamente a inadimplência, o custo da inadimplência. Um crédito inadimplente, ele acaba te obrigando a fazer uma provisão maior. Essa provisão é um cálculo que o banco faz para poder lidar com eventuais calotes no futuro. Então, essa inadimplência maior levou o banco a ter uma despesa de provisão maior, e isso é refletido no custo de crédito, e exatamente isso o que justifica essa queda tão grande no lucro no segundo e no terceiro tri desse ano. Outro ponto aqui que merece muita atenção é o índice de eficiência do banco. Aqui, esse índice ele é um pouco contra-intuitivo, porque quanto menor o índice de eficiência, mais eficiente é o banco. A equação é bem simples, né? Você tem despesas divididas por receitas. Basicamente, a ideia é quanto que o banco gasta para gerar R$1 de receita. Então, quanto menos ele gastar, melhor. Então, a ideia é que um banco ele sempre diminua seu índice de eficiência, tornando-se mais eficiente. O problema é que o Banco do Brasil ele até conseguiu fazer isso, muito por conta do programa de demissão voluntária que ocorreu no governo anterior, mas nesse ano as coisas se inverteram, né? Toda essa dificuldade que o banco passa com sua carteira de crédito tem se refletido num banco menos eficiente, e a gente vê isso se repetir nesse trimestre. Outro ponto, o retorno sobre o patrimônio, que é lucro dividido pelo patrimônio líquido do banco, está em um patamar muito baixo, 8,4%. Esse é um dos menores patamares da história recente do Banco do Brasil, assim, vergonhoso. E outro ponto é que a razão preço sobre o valor patrimonial caiu em relação ao trimestre anterior, que já estava baixa. Então, eu acho que isso mostra o porquê que a gente não deve nunca analisar um banco por múltiplo preço-valor patrimonial. Principalmente o Banco do Brasil tem algumas nuances no patrimônio dele que fazem com que o patrimônio não seja tão correto assim, a depender do critério contábil que você utilize. Se você quiser entender isso melhor, eu vou deixar aqui na descrição um relatório super extenso e completo que a gente fez, assim, a gente demorou meses indo a fundo para entender o que está acontecendo com o banco, e a gente está divulgando isso gratuito. Então, provavelmente vai ser o relatório mais completo e gratuito que você vai ver de Banco do Brasil por aí. Aproveita. Ele, inclusive, ele é mais completo do que eu vou falar aqui, porque eu não vou me estender muito. Então, seguindo aqui, o que a gente pode tirar como conclusão do resultado do Banco do Brasil? Uma conclusão bem primária, assim, que apesar do lucro líquido ajustado ter sido em linha com o esperado e em linha com o trimestre anterior, o resultado operacional, ele caiu muito. Ele caiu ali uns 20 a 25%, de 5,1 bi para 5,2 bi para 4,2 bi. Isso é praticamente 900 milhões de queda. E o que fez com que o lucro líquido ajustado fosse igual é porque no trimestre anterior o banco contabilizou uma despesa de imposto de renda e contribuição social, e nesse trimestre ele contabilizou uma receita. Só que essa receita aqui ela não tem efeito caixa. Isso provavelmente vai se converter em um crédito tributário que o banco no futuro vai poder abater de um imposto que ele teria que pagar. Enfim, é péssimo. É um lucro de uma qualidade não boa, mesmo já sendo um lucro pequeno. Outros pontos de atenção aqui que a gente pode tirar: receita de prestação de serviços crescendo pouco, mas crescendo como esperado. Não tem muito como isso crescer de maneira rápida. As despesas administrativas estão crescendo de maneira controlada, principalmente a despesa de pessoal, que não tá crescendo ali em linha com a inflação, que é o que a gente esperava mesmo. Isso, eu acho que agora a gente já pode entrar melhor e entender o que está acontecendo para esse custo do crédito do Banco do Brasil ser tão alto. Ele era de 10 bi no terceiro tri de 24, depois ele passou para 15,9 no último tri e já está em quase 18. Onde que isso vai parar? Olha o histórico de como que está evoluindo para uma região
assim, sem precedentes. Esse custo de crédito, ele normalmente ficava ali na casa dos 6 bi. Mas é normal que à medida com que a carteira cresça, você tem que fazer mais provisão e o seu custo de crédito aumente. Isso aconteceu em 2023, 2024, mas nos trimestres ruins ainda ficava ali próximo de 10 bi, dificilmente passava. O problema é que no segundo tri desse ano, no trimestre passado, esse custo de crédito beirou os 16 e agora ele já está beirando os 18 bilhões. É um crescimento muito acelerado e muito perigoso. É tão perigoso e tão acelerado que a gestão ela teve que revisar o guidance. O que é o guidance? Normalmente, bancos maiores, empresas maiores, elas projetam o que esperar das principais linhas do resultado no próximo ano. E o Banco do Brasil fez isso no final de 24. Foi um guidance que se mostrou completamente irreal. Então, ao final do trimestre passado, eles revisaram o guidance, mas ao meu ver era ainda uma revisão irreal, tanto que se vocês procurarem aí no Twitter, tem um post meu falando que era mais fácil a Nova Zelândia ser campeã da Copa do Mundo do ano que vem do que o Banco do Brasil atingir o piso do guidance do lucro ajustado, e agora a gestão teve que revisar o guidance de novo. Isso mostra principalmente que a gestão está completamente perdida. Inclusive, é até difícil justificar porque que boa parte da diretoria executiva do Banco do Brasil ainda permanece lá, porque se mostraram que não tem a menor capacidade para continuar. Enfim, eu vou seguir aqui. No que se deve a maior mudança aqui no guidance do Banco do Brasil? Porque a gestão simplesmente subestimou o custo de crédito. Então, ela acreditava num custo de crédito que ficaria entre 53 e 56 bi, já está em 44, agora eles projetam entre 59 e 62. Não me surpreenderia se ultrapassasse esse teto. Isso aí vai levar o nosso lucro líquido ajustado para a faixa entre 18 e 21. Antes era entre 21 e 25. Ou seja, não vai bater o piso anterior, né? Vai ficar ali próximo dos 20, 19, com sorte. Então vamos entender melhor esse custo de crédito, né? Como eu disse, ele se deve principalmente por conta da inadimplência. Essa curva aqui de verde mais chamativo é a inadimplência da carteira de crédito do Banco do Brasil como um todo. Hoje ela está em 4,9%. É um patamar alto, o maior se a gente olhar a série histórica desde 2017, mas o problema não é nem o patamar que está agora, mas a velocidade com que isso cresce. Como que a gente vê a velocidade? A gente vê pela inclinação da curva. Então uma curva que cresce constantemente, mas numa inclinação pequena, é um crescimento, entre aspas, controlado. Agora, olha o que virou essa curva a partir de setembro de 24. Bom, isso aqui basicamente é quase um foguete. E essa inclinação aumentou ainda mais no último trimestre. Então já está em 4,9%. E por que ela aumentou tanto? Principalmente por conta da carteira pessoa física, que já está em 6%, mas o maior culpado mesmo é o agronegócio. Olha o que aconteceu com a inadimplência do agronegócio de março de 2024 até agora. Já está batendo 5,3%. Onde isso vai parar? Sinceramente, eu não sei, você não sabe e a gestão do banco não sabe. Calma que daqui a pouco a gente vai poder fazer alguma projeção com alguns números que eu trouxe, mas sim, é assustadora a situação. O que a gente pode esperar da inadimplência pessoa física? Bom, a gente nota que a inadimplência acima de 30 dias está crescendo, ou seja, todo crédito que está mais de 30 dias atrasado está crescendo. Todo crédito que está mais de 90 dias atrasado, que é a inadimplência 90, está crescendo. No entanto, a inadimplência que está entre 31 e 90 dias, ela começou a mostrar sinal de queda. Isso indica que, provavelmente, está chegando no limite do crescimento da inadimplência acima de 90 dias. Não tem tanto crédito assim, que está na faixa entre 31 até 90 dias, para virar a inadimplência acima de 90. Então, aqui na pessoa física, a situação, apesar de ser grave, ela parece ser mais controlada. O problema mesmo está na carteira agro, que é, inclusive, onde eu vou gastar mais tempo aqui mostrando os dados. O que acontece na carteira agro? No Brasil, a gente tem um manual que chama o Manual do Crédito Rural, que ele traz as normas de como que um banco ele deve tratar o crédito rural. Então, dentre as coisas que esse manual ele traz o chamado crédito prorrogado, que é essa linha em verde escura aqui. E o que é esse crédito prorrogado? Bom, imagina que você é um produtor, então você pegou crédito agora para você poder fazer o plantio da sua safra e na colheita você devolver o dinheiro ao banco. Acontece que durante a safra aconteceu
algum evento extremo, não sei, não choveu ou choveu em excesso e você teve uma quebra de safra. Bom, nesse caso você pode ir até o banco, você vai mostrar um laudo provando que houve uma quebra de safra e aí o banco ele vai prorrogar seu crédito. Provavelmente você vai ter que pagar ali 30% do que você deve, mas seu crédito vai ser prorrogado por mais uma safra. Perfeito. Qual que é o perigo disso? O perigo é que esse crédito prorrogado, ele já deu uma bela amostra de dificuldade. No entanto, como você prorrogou ele, e o manual do crédito rural, ele permite que esse crédito não seja tratado como inadimplente. No entanto, é um crédito frágil. E o que a gente nota em Banco do Brasil? Que a proporção de crédito da carteira prorrogada agro vem crescendo ano a ano. Então, hoje, essa carteira já é quase 19% do total da carteira agro. O que eu quero dizer? Que o crédito prorrogado agronegócio já é quase 19% do total do crédito agro do Banco do Brasil. Isso é sem precedente. E a cada trimestre, o Banco do Brasil está prorrogando mais carteira. É como se ele estivesse pegando o problema de agora e empurrando para frente. O quão para frente é isso? Calma que as coisas mudaram um pouquinho. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas até há 6 meses, o quão pra frente era isso, era uma safra. Então, você podia prorrogar só uma vez e você só podia prorrogar por uma safra. O que acontece é que essa formação da carteira prorrogada do agronegócio, ou seja, o quanto de novo crédito prorrogado que entrou, acelerou muito em março de 2024. Março, junho e de 2024 até então. O que era o natural, então? Que todo esse crédito formado em março de 2024, ele começasse a vencer agora, no segundo trimestre e no terceiro trimestre de 2025, que é onde ocorreria, então, a maior pressão de inadimplência. E é exatamente o que aconteceu. Então, esse crédito começou a vencer, esse crédito da carteira prorrogada no segundo semestre de 2024 começou a vencer, agora e no trimestre anterior. Isso justifica porque a inadimplência do Banco do Brasil cresceu tanto. O problema é que o banco continua aumentando a carteira prorrogada. Dá uma olhada aqui, que a gente vai olhar a inadimplência acima de 90 dias da carteira agro como um todo, né? Que, como eu já mostrei, ela está crescendo muito e já está perto de 6%. No entanto, a carteira prorrogada, olha o salto que ela dá. Ela sai de 2,5% no final de 2024 e aí o crédito prorrogado do ano passado, que foi muito volumoso, ele começou a vencer, isso já está em 8% de inadimplência acima de 90 dias. Ninguém sabe onde isso vai parar. Ninguém sabe. E para piorar, o crédito não prorrogado, que é essa linha verde escura, que deveria ser o crédito que nesse momento sustentaria a inadimplência da carteira como um todo, ele também começou a crescer. Então, assim, a gente nota que a carteira agro do Banco do Brasil, a qualidade dela, ela se deteriorou completamente. Há algumas razões que expliquem isso. Tem toda uma razão macro, né, que envolve o país todo, então o baixo preço da soja, produtores muito alavancados, margem baixa, então eles não conseguem lidar com a despesa financeira, mas também há fatores do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nas últimas safras, ele cochilou na política de crédito dele, deu crédito com garantia ruim, com baixa garantia, e o reflexo a gente está vendo agora. O que a gente pode esperar para o futuro? Ao meu ver, por enquanto, a gente pode esperar inadimplência continuar crescendo, porque olha a quantidade de crédito inadimplente que começou a ser formado. A gente vinha nos anos anteriores com a cada trimestre 1,5 bi de crédito agro sendo formado, inadimplente sendo criado a cada trimestre. Isso salta para 3 bi em setembro de 24. E agora esse valor já está acima do 7, porque são 3,5 bi de crédito inadimplente sendo formado tanto na carteira prorrogada quanto na carteira não prorrogada. Isso é muita coisa, gente, mas é muita coisa mesmo. E para piorar, quando a gente olha a formação da inadimplência que está entre 31 e 90, ou seja, que a nova leva que vai virar 90, está aumentando também. Então está se formando muito crédito que está inadimplente mais de 30 dias, mais menos que 90, e que é questão de semanas para que isso vire
inadimplência acima de 90% e pior ainda mais o indicador de crédito do banco e que chame mais provisão e que aumente o custo de crédito e que seja uma pressão maior ainda no lucro líquido do banco. Então é por isso que eu digo que ninguém sabe onde isso vai parar. Inclusive a gestão, porque já deu mostras suficientes de que ela perdeu completamente o controle. É um carro desgovernado e a gente não sabe onde isso vai bater. Bom, beleza. Até agora eu só falei das coisas ruins. Só que é tão ruim que isso pode... a crise que o Banco do Brasil vive hoje pode decidir a eleição. Eu não tô falando que o banco ele vai se tornar um banco deficitário, que ele vai ser a nova Petrobras, não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que é muito ruim para a imagem de qualquer governo você pegar um banco estatal do tamanho que é o Banco do Brasil, com retorno de 18%, 20% e entregar ele com retorno de 8%, que é o que está acontecendo agora. Então, o próprio governo ele começou a agir. E como que ele começou a agir? O Lula ele assinou uma MP que destina 12 bilhões do Tesouro Nacional a juros baixíssimos para justamente aliviar o fluxo de caixa desse produtor que já está prorrogado e que às vezes ele já está inclusive inadimplente. E olha que interessante. Além dos juros baixíssimos oferecidos pelo dinheiro do Tesouro, o prazo vai ser esticado. Não existe mais agora esse lance de prorrogar por uma safra. Quem participar desse programa do governo vai poder prorrogar o crédito por 9 anos. 9 anos, sendo que o primeiro ano é de carência. Então ele não paga nada no primeiro. Se recupera, ninguém sabe se vai recuperar. O que o governo quer é só jogar esse problema para depois da eleição. E pior do que isso é que, além desses 12 bi, na MP o governo deixa claro que os bancos eles podem usar dinheiro próprio para poder financiar com condições parecidas. Óbvio que eles vão ter uma contrapartida do governo para poder originar um crédito a um juros tão baixo. Então, o que a gente vê é que muito mais do que 12 bi pode ser usado para que esse produtor que hoje faz parte da carteira prorrogada ou que vai fazer parte da carteira prorrogada se tudo seguir na trajetória que está, esse produtor ele vai poder esticar o empréstimo dele por mais 9 anos e isso inevitavelmente vai trazer um alívio no curto prazo, a depender do tamanho da quantidade de crédito que os bancos estejam dispostos a colocar nesse programa do governo. Mas é a aposta do governo, e eu acredito sim que isso vai fazer alguma diferença para o Banco do Brasil. Porém, é empurrar o problema para frente e rezar para que o preço da commodity se recupere, que o produtor se desalavanque, porque pode ser que daqui a 9 anos isso se torne um problema muito maior. E não só o governo federal está preocupado com isso, como também, por algum motivo, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central também estão agindo para facilitar a recuperação do Banco do Brasil. Eu digo isso porque, até então, a resolução que traz o conjunto da norma contábil que os bancos devem seguir, que é a 4966, o que ela falava? Que todo crédito ruim, a gente fala isso, que é um crédito em estágio 3, a partir do momento em que esse crédito está em estágio 3, você não pode mais reconhecer nenhuma receita dele. Você apenas reconhece uma receita quando esse dinheiro entrar no seu caixa. Então, imagina que o produtor, naquele exemplo que eu dei, ele vai pagar tudo ao final da safra. Então ele vai pagar tanto o dinheiro que ele pegou emprestado, mais os juros para o banco. Porém, a gente vive a Bolsa, né, as empresas da Bolsa, e os bancos se incluem nisso, eles precisam reportar o resultado deles pelo regime de competência. Então, mesmo que o banco vá receber tudo ao final, a cada mês ele vai olhar qual que seria uma receita financeira, uma receita de juros equivalente mensal e reconhecer isso como uma receita. O problema é que, a partir do momento em que esse crédito vai para estágio 3 e o Banco do Brasil tem um monte de crédito agro em estágio 3, o banco ele tem que parar de reconhecer dessa forma. Então, o que acontece com o Banco do Brasil hoje? Muito crédito que na norma anterior, que ficou vigente até o final de 2024, ele reconheceria como receita financeira, ele não pode mais reconhecer. E isso tem machucado muito o resultado. Quando que ele poderia voltar a reconhecer esse crédito no regime de competência? Quando ele tirasse esse devedor do estágio 3. E para tirar o devedor do estágio 3, o devedor ele teria que
tá algumas parcelas em dia com o banco. O problema é que para o agro, algumas parcelas em dia, isso leva 1, 2, 3 safras. E aí o Banco do Brasil foi chorar no colo do Banco Central, pedindo para que eles revissem a norma, e para surpresa de 0 pessoas, a norma foi revista. Agora o banco ele pode tirar o crédito, tirar um crédito de estágio 3 e voltar a reconhecer o resultado por competência, desde que comprovado e tenha evidências de que esse crédito ele se torna um crédito confiável, vamos dizer assim. Então saiu uma norma que era muito objetiva, porque dava prazo, e agora entrou uma norma que é muito subjetiva. Então o banco ele vai poder brincar assim com essa troca de estágios. Isso alivia, de certa forma, o resultado no curto prazo, mas também pode ser que o banco esteja apenas empurrando mais um problema para o futuro. Beleza, outro ponto de atenção aqui no resultado do Banco do Brasil, que a gente tem que ficar de olho, em relação ao capital principal do banco. O banco melhorou esse capital principal, que é o principal índice que acompanha o índice de Basileia. O banco, um patamar que eu considero saudável é de pelo menos 11%. Ele estava abaixo disso, mas como ele freou o crescimento de carteira e ele teve um pouquinho de lucro esse ano, ele conseguiu já voltar para esse índice de capital principal em 11,16%. Eu ainda considero baixo, porque no final do ano vai ter um impacto, acho que de 3 ou 4 bilhões nesse índice, mas pelo menos é uma boa notícia de que o banco está recuperando um pouco do baixo capital que ele estava apresentando. Bom, e outra boa notícia é que